Eclesiastes, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 10 até o capítulo 7, verso 14. Eclesiastes, capítulo 6, a partir do 10. E vamos até o capítulo 7, no verso 14. Antes de lermos, uma pequena correção. No próximo domingo não será o coral Vozes da Alvorada, será a orquestra de Nova Iguaçu, é isso? Orquestra de Nova Iguaçu, domingo à noite, aqui conosco. Eclesiastes, capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte porque os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, eu te peço. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco, que teu Espírito nos ilumine nessa noite, para que sejamos alimentados. Que não seja eu, que não seja o meu coração, as minhas ideias, a minha mente, mas que seja o Senhor a falar. Pois é disso que nós precisamos, das palavras que procedem da tua boca. Então eu te peço, ó Deus, fale apesar de mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Tem dias, e eu tenho dito isso algumas semanas já, tem dias que parecem mais sombrios, né? Existem épocas da nossa vida que parecem mais escuras. Há momentos que a vida parece que está seguindo um roteiro que a gente não escreveu e que não queria que tivesse sido escrito. Parece que a vida está indo para um lugar que a gente não esperava e não queria. Portas que se fecham sem aviso, diagnósticos que interrompem planos, relacionamentos que nos surpreendem pela dor, traições, dores, e no fundo fica aquela sensação de que nós estamos lutando contra algo que é muito maior do que nós. O autor aqui de Eclesiastes, que nós chamamos de pregador, essa, para quem não está acompanhando, essa é a 8ª mensagem da nossa série sobre a vida debaixo do sol, que é em Eclesiastes. O pregador, ele nos diz, né, com uma honestidade que às vezes nos surpreende, que
a gente não pode contender com quem é mais forte do que nós. Isso está no verso 10. Nós não podemos contender com o Senhor. Ele é o dono da história, Ele é o soberano das nações. E nem sempre a história que Ele escreve para nós está dentro daquilo que nós queríamos que fosse a vida. Nós falamos sobre isso um pouco pela manhã, falando de Hebreus capítulo 11. Nós fomos lembrados de manhã que a fé ela não elimina as dificuldades e as incertezas. A fé simplesmente nos ajuda a passar por elas. É pela fé que nós vencemos e é pela fé que nós passamos pelas derrotas. E aqui agora, nesse trecho também, e que não foi programado, né, as mensagens acabam sendo um pouco parecidas no seu teor, mas aqui o pregador também nos conta que a vida, ela não está debaixo do nosso controle. Deus já determinou tudo, Ele tem o poder e Ele é o dono da história, né? Quando ele diz no verso 10, tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. Nós não temos comando para determinar nada. Deus é quem é o dono da história. Então, a mensagem desse texto, que parece ser um emaranhado de provérbios, né? Nós vamos ver que não é. O que o pregador está querendo nos dizer nesse trecho é que, como Deus estabelece os tempos, como é Ele que estabelece o roteiro da nossa vida, o que nós temos que fazer nos tempos maus é procurar o que é relativamente bom nesse tempo. Nós não temos poder para mudar aquilo que estamos vivendo. E se Deus não mudar, nós precisamos encontrar no meio desse tempo algo para podermos glorificar o nome de Deus. Não é uma fuga, não é uma autoajuda, mas é uma expressão de confiança. Da mesma forma que o salmista do Salmo 44, né? Ele está lutando, e nós lemos no começo, ele está vivendo um momento muito difícil, e ele se lembra que Deus é poderoso para livrar, mas naquele momento que ele está vivendo, Deus não está livrando. E ele ainda assim clama e volta-se para o Senhor. Então, aqui nesse texto nós vamos por partes, mas o que nós precisamos observar em primeiro lugar é a moldura que esse texto está colocado, né? Ele começa nos dizendo isso, tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo e sabe-se que o ser humano, sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade, qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Então o texto começa com uma afirmação de que tudo está fora do nosso controle, alguém já determinou isso, e aqui subentende-se que esse alguém é o Senhor, é Deus. Deus já deu nome a todas as coisas, o que tem que acontecer já está determinado por Ele. Sabe-se o que é o ser humano e que ele não pode ir contra Deus. Então, não adianta ficarmos falando demais, não adianta nós tentarmos convencê-lo com palavras vazias, porque quem sabe o que é bom é Ele, não nós. E quem poderá dizer ao ser humano o que vai acontecer debaixo do sol, depois que ele morrer? E veja no final, temos aqui uma moldura. Verso 13 e 14, observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? De novo, a mesma mensagem. O que foi dito no começo desse texto está sendo repetido no final. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ninguém pode mudar o que Deus fez, só Ele mesmo. Ele é que tem o poder. Mas diz no 14, no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, ou seja, os dias maus foram feitos pelo Senhor, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Também se coligando com o verso 12, né? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ele morrer? Então nós temos aqui uma unidade de texto.
nós entendemos que todos esses provérbios, toda essa linguagem aqui de ensino está emoldurada no ensinamento que quer nos mostrar que Deus é soberano na história, nós não temos controle sobre o que acontece na nossa vida, mas isso não é algo que deve nos desesperar. Quando estivermos vivendo bons momentos diante de Deus, nós devemos nos alegrar e devemos ser felizes. Mas quando vierem os dias maus, nós precisamos nos lembrar que quem fez esses dias maus também foi o Senhor. Então, o pregador está falando, em primeiro lugar, Deus é soberano. Em segundo lugar, nós somos limitados. E também está dizendo que a vida não responde às nossas exigências. A nossa vida não será do jeito que nós queremos. Nós não temos o poder, nós não temos nem mesmo a competência de atribuir os nossos dias. Porque todos aqui, creio, que confiam que Deus é muito mais sábio do que nós. Nós cremos que Deus sabe o que é bom, porque nós mesmos não sabemos o que é. Ele sabe. E é muito melhor Ele ter o controle da nossa vida do que nós mesmos. Então ele faz uma pergunta, no verso 12: quem pode dizer ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. De acordo com a perspectiva do pregador, nós não controlamos o presente, nós não entendemos plenamente o sentido da vida e nós não conhecemos o futuro. Isso soa um pouco o inverso, e nós vamos falar sobre isso quando formos avançando no texto, mas quando a gente falou de Hebreus pela manhã, nós vimos que os antigos viveram pela fé, pela expectativa do que viria. E nós hoje também, embora já tenhamos o Messias revelado a nós, também vivemos na expectativa do que virá. Vivemos pela fé, aguardando a consumação de todas as coisas. Mas aqui, na realidade, no contexto de Eclesiastes, eles vivem sem saber o futuro. Porque nós precisamos entender que a teologia do Antigo Testamento é uma teologia que não tem visão de vida eterna. Não tem visão de vida pós-morte constituída. Então, na visão dessas pessoas, a morte era o fim. Então, esse contraste que há, né, entre a mensagem de Hebreus, que vive pela expectativa do futuro, e essa do pregador, que está sem saber o que vai acontecer no futuro, é um contraste que nós vamos tratar disso no final da mensagem. Mas guarde isso com você. Existe um contraste entre aqueles que não sabem o que vai acontecer e aqueles que aguardam algo para acontecer. Então, dos versos 7 a 10, 7, verso 1 do capítulo 7 até o verso 10, nós vamos ver ele nos dizendo que em tempos difíceis nós precisamos procurar o que é relativamente melhor. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o do dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se melhora o coração. Perceba que a grande maioria do melhor aqui, que ele está falando, está envolvido com coisas tristes, porque ele está falando de um tempo mau. Ele está trazendo aqui a experiência de alguém que está vivendo um tempo de adversidade. Então, quando ele fala melhor é isso do que aquilo, melhor é isso do que aquilo, você pode perceber que o que ele está chamando de melhor é algo triste. Mas em tempos de tristeza, em tempos de adversidade, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Pois naquela casa onde há luto, você vê o fim de todas as pessoas, e é importante que os vivos entendam que a morte virá. A morte é uma realidade. Então, em tempos de dificuldades, é importante entender que a morte é uma realidade.
Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Quantos e quantos aprendizados nós temos nos momentos de adversidade. Na verdade, as principais lições e os ensinamentos que a gente não costuma esquecer são aqueles que nós aprendemos em momentos difíceis. Quando passamos por algo doloroso, nós aprendemos lições que não costumamos esquecer, diferente de lições que se aprendem em tempos de bonança, em tempos de alegria. Então, o que o pregador está trazendo aqui é que, no meio dessa dor, no meio desse momento de conturbação e de adversidade, melhor é, então, encontrar vantagem. É aprender com esse processo, é passar pelo processo e olhar para ele e ver o que eu posso extrair de bom, o que eu posso extrair de edificação, de crescimento, de maturidade desse episódio ou desse tempo. É disso que ele está falando. Melhor, o coração dos sábios está na casa do luto, de novo, luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Ou seja, é melhor nós encararmos o momento de adversidade do que fugirmos dele. Do que procurarmos, então, alívio em distrações, em outras coisas, que vão nos tirar o foco daquele tempo de adversidade. O tempo de adversidade está conosco por alguma razão, e nós precisamos nos debruçar sobre esse tempo e encontrar ali o que Deus quer nos ensinar. Eu brinco com os irmãos que quando chega o tempo de adversidade na minha vida, eu digo para Deus: Senhor, eu quero aprender de primeira. Me diz o que o Senhor quer ensinar, porque eu quero aprender agora. Porque eu sei que o Senhor me ama tanto, que se eu não aprender agora, o Senhor vai me fazer passar por isso de novo. Então eu quero aprender de primeira. E eu mergulho, e aqui a palavra nos ensina e nos exorta a mergulhar nesse tempo e tirar o melhor proveito desse tempo. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no coração, no íntimo dos tolos. Não pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Veja, ele está exortando o tempo inteiro a buscarmos tirar o melhor do momento de adversidade. Buscar tirar o ensinamento. Não ficar pensando: mas antigamente era tão bom. Mas antigamente se fazia assim. Nós precisamos passar por esses tempos. Nós precisamos nos fortalecer nesse tempo. Verso 12: a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui. Então veja, meus irmãos, ele está aqui falando nessa repetição, quando ele diz que melhor é uma coisa do que outra, ele não está falando de valores absolutos. Ele está falando de valores relativos, por causa do tempo em que se está vivendo. Ele não está afirmando que o luto é melhor do que a alegria sempre. Ele não está dizendo que sofrimento é uma coisa boa por si só. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando nós entramos num momento como esse, sabendo que o nosso Deus é o Senhor da história, sabendo que o nosso Deus é quem cuida de nós, e que Ele sempre tem o melhor para nós, quando nós entramos nesse tempo, nós precisamos, então, mudar um pouco a nossa ótica e buscar dentro desse tempo um aprendizado. Então, não é porque a tristeza é superior à festa. Ele está falando de um contexto específico, de um tempo específico que se está vivendo, um tempo de dor. Ele está dizendo que em tempos maus, certas coisas se revelam mais úteis, mais sábias e mais formadoras da alma do que outras. Então, nós precisamos escolher essas que nos trazem maior crescimento. Por quê? Porque
aquilo é o fim de todos os homens, os vivos que o tomem em consideração. Está no verso 2, né? A morte é o fim de todos os homens. Então nós precisamos ter isso em consideração. A dor nos devolve à realidade. A dor nos lembra que nós ainda estamos nesse mundo. Não há perspectiva de vida plena no mundo caído. Não há expectativa de vida perfeita no mundo de pecado. Não há. Às vezes nós precisamos ser lembrados disso, porque estamos buscando uma vida plena, estamos buscando uma vida perfeita, uma vida total nesse mundo, quando esse mundo não é perfeito e não é total. Deus não tem totalidade para nós nesse mundo. A totalidade de Deus será revelada na volta de Cristo, nos novos céus e na nova terra. Então nós não devemos ter expectativa ou perspectiva de totalidade nesse mundo. Nosso coração não pode estar colocado nesse mundo. Então a dor devolve a realidade. O luto corrige ilusões. Nós não podemos achar que Deus vai nos livrar da morte sempre. Porque nós vamos morrer, meus irmãos. Nesse mundo, enquanto Jesus não voltar, nós vamos morrer. Não importa se eu vou morrer hoje num assalto ou se eu vou morrer com 120 anos dormindo na minha cama, mas eu vou morrer. Essa realidade não vai mudar se Jesus não voltar antes disso. Essa é a realidade. A paciência vence a impulsividade. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado. Tudo isso diante de um momento de adversidade, de um tempo de adversidade. Ou seja, em outras palavras, quando não dá para escolher tempos bons, quando não dá para escolher o roteiro que está sendo colocado na nossa vida, nós temos como escolher caminhos melhores para atravessarmos esse tempo. E a palavra nos exorta que a sabedoria no meio do sofrimento é não negar a dor, não negar o sofrimento, não romantizar o sofrimento, não tentar fugir dele, mas aprender, buscar crescimento nesse tempo. Como eu disse hoje pela manhã também, nós somos sempre tentados, quando queremos consolar, né, nós somos tentados a dizer para as pessoas que estão em dificuldades, em lutas, e dizer, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Mas quando nós dizemos que Deus está no controle, nós não estamos preparados para dizer que Deus está no controle e Ele pode não curar você. Quando a gente se aproxima de alguém que está aguardando o resultado de uma biópsia, se é benigna ou maligna, quando nós dizemos Deus está no controle, nós estamos querendo dizer que a biópsia será benigna. Mas Deus está no controle, até mesmo para aqueles que recebem o diagnóstico de uma biópsia maligna. Nós não podemos viver com uma fé que só suporta o bem, uma fé que só suporta a vitória. Isso também está lá em Hebreus. Se nós formos educados, e por mais que o nosso coração bem intencionado queira fazer isso, se nós colocarmos para as pessoas que a fé é algo que nos traz vitória sempre, nós temos uma fé frágil diante da realidade da vida. E quando vier o tempo difícil, nós não teremos resposta. Então, que nós possamos encorajar as pessoas dizendo, a sua vida está nas mãos do Senhor. E haja o que houver, Ele está contigo sempre. E haja o que houver, nada pode mudar o destino que Ele deu para a sua vida. Você está caminhando para a Nova Jerusalém. Você está caminhando para os novos céus e para a nova terra. Você pertence ao Senhor. A morte não pode reter você. Não há consolo maior do que esse.
Porque se eu sei que a morte não pode me reter, pouco me importa se eu morro hoje ou se eu morro daqui a 50 anos. Porque eu não tenho controle sobre isso. Há muitos cristãos com medo da morte. Há muitos cristãos com medo da enfermidade. Mas tudo isso já foi derrotado. Não porque nós não vamos morrer pela enfermidade, e não porque nós não vamos passar pela morte, mas é porque nada disso pode nos reter. A vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz já nos pertence. E ninguém pode tirar isso. Não há nenhum ser humano no universo, não há nenhum ser no mundo espiritual, ninguém pode mudar os desígnios de Deus. Ninguém. Então, a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Essa é a nossa força, essa é a nossa fé. Então, o pregador conclui dizendo, verso 14, no dia da prosperidade, seja feliz. Ou seja, aproveita. Está dando tudo certo, meu irmão? Aproveita, seja feliz. Glorifique a Deus, não seja arrogante, não se ache, entenda que o Deus que é todo-poderoso está te dando um momento de bonança. Louve, alegre-se, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto esse como aquele. Louve a Deus. Alegre-se em Deus, sabendo que o seu destino não vai mudar se o seu dia está bom ou se o seu dia está mal. Confie no Senhor. Os dias bons não são mérito nosso, são graça de Deus. Os dias maus não são um acidente, são propósito de Deus. Tanto um quanto o outro foram dados pelo mesmo Deus. Os dois vêm da mesma mão de misericórdia. Os dois dias, o dia bom e o dia mau, vêm do mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados. É o mesmo Deus que dá um e dá o outro. E o motivo que o pregador apresenta para isso é que para que o homem não descubra nada do que há de vir. E aqui reflete a teologia desse tempo. A sabedoria não depende de conhecer o futuro. A sabedoria depende de confiar em Deus no presente. Então o pregador aqui está dizendo, busque o que é melhor, porque você não sabe o futuro. Você não tem controle sobre a sua vida. Então, nos dias bons, fique feliz. Nos dias maus, encontre os melhores caminhos. E procure aprender. Mas em contraste a isso, e já em uma ligação mais profunda com Hebreus 11, que foi pregado de manhã, Jesus nos diz o quê? Vai lá em João, capítulo 14. Avança. Evangelho de João, capítulo 14. Versos 1 e 2. João 14, versos 1 e 2. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Meu irmão e minha irmã, diferente do pregador de Eclesiastes, que entende que a vida termina na morte, e que nós devemos viver a vida
Da melhor maneira, porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, Jesus nos traz uma perspectiva diferente. Jesus nos revela a certeza da eternidade. O pregador enxerga o limite da humanidade. Jesus nos apresenta a certeza da eternidade. Os heróis da fé de Hebreus 11 obedeceram não porque sabiam o que viria, mas porque eles tinham uma expectativa das promessas de Deus e sabiam que Deus cumpre as suas promessas. Então eles viviam por uma perspectiva futura. Aqui está a diferença entre Eclesiastes e o Evangelho. O pregador aponta para a escuridão do amanhã, mas Cristo ilumina o amanhã com a ressurreição. Nós, então, hoje, quando passamos pelas dificuldades e pelos dias maus, além de nós procurarmos o melhor, além de nós procurarmos os melhores caminhos e procurarmos aprender, diferente do que ele diz, que o homem não sabia o que iria acontecer com ele no futuro, eu e você, quando passamos pelos dias maus, e quando estamos buscando viver e aprender dentro desses dias maus, nós temos a certeza que esses dias maus terão um fim, mesmo que eles durem a vida inteira. Quando nós passarmos pela morte, nós entraremos no gozo eterno do nosso Deus. E isso não vai mudar. Nós já sabemos qual é o fim da história. Nós já sabemos como termina. Quando falava lá de Apocalipse com os alunos do Panorama na semana passada, muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse, muitos acham que o livro de Apocalipse é um livro difícil e complicado. Mas a verdade é que o livro de Apocalipse é um livro de consolo. É um livro que nos anima, porque nos diz qual é o fim da história. E no fim da história, o cordeiro que foi morto, ele é o vencedor. O dragão, que é a serpente, será jogado no inferno, e o inferno será jogado no lago de fogo. Esse é o fim da história. E nós viveremos com o Senhor para sempre, sem pecado, sem dor, sem choro, sem lágrimas, sem nada que nos atrapalhe a adorá-lo, a viver em comunhão com Ele. Nós teremos comunhão perfeita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tudo isso porque nós teremos um novo corpo, livre de todo o pecado. Esse é o fim da história. Então, meu irmão e minha irmã, quando você não puder mudar o tempo que você está vivendo, mude a sua postura. Não lute contra Deus. Entregue o seu coração a Ele. Debruce-se sobre Ele. Chore diante dEle. Busque consolo, força nele. Porque Ele está passando com você por esse problema. Em tempos maus, busque o melhor do que, né, que ele recita lá. Não o mais fácil, não o mais rápido. Mas busque aquilo que mais forma você na semelhança de Cristo. Tente entender o que Deus quer lhe ensinar. Tente tirar total proveito dos tempos de diversidade. Pela manhã eu também falei, Jó não teve nenhuma explicação da parte de Deus. Jó é acometido por uma série de intempéries e Satanás toca nos seus filhos, toca nos seus bens, toca na sua saúde, e Jó não faz a menor ideia do motivo e da razão. Quando lemos o livro de Jó, e no momento em que Deus vem e aparece diante de Jó no redemoinho, ele não diz, Jó, isso era só um tempo. Jó, isso foi só porque eu confiava na sua fidelidade. Ele não diz isso para Jó. Ele diz para Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os limites da terra? Onde você estava quando eu coloquei as colunas do mundo? Ele não deu satisfações a Jó. Mas no final Jó disse o quê? Antes eu te conhecia
te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó se aproximou mais de Deus por conta das dificuldades que ele viveu. Então que nós possamos também nos aproximar mais de Deus. Celebre os dias bons. Se alegre, não é traição, é uma resposta à graça. Só não se torne arrogante, mas celebre os dias bons. Mas nos dias maus, medite, não murmure, medite, procure entender. A adversidade não é castigo para quem está em Cristo, é uma disciplina amorosa, ou um motivo de crescimento, porque como nós vimos no Salmo 44, eles não estavam em pecado, mas ainda assim, Deus não estava indo com seus exércitos. É um momento de aprendizado. Viva hoje com os olhos no futuro certo. Saiba que não é os altos e baixos dessa vida, debaixo do sol, que determinam o nosso destino. O nosso destino está determinado por Deus. E todo aquele que está em Cristo passará a eternidade com Ele. Todo aquele que está em Cristo teve os seus pecados perdoados. Todo aquele que está em Cristo foi adotado na família de Deus e é filho de Deus. Não importa se seus dias hoje são bons ou maus. Quando os dias forem bons, desfrute com gratidão. Quando os dias forem maus, confie, tenha fé. Quando o futuro for escuro, lembre-se que a luz já venceu. Não temos por que temer. A fé nem sempre muda as circunstâncias. A fé nem sempre muda a realidade que nós estamos vivendo. Mas a fé muda quem somos no meio dessas realidades. Nós somos aperfeiçoados. Então que o Senhor nos ensine a viver cada momento como filhos. Não filhos que lutam contra o seu pai, mas como filhos que buscam descanso no seu pai, tanto no dia bom quanto no dia mau. Amém? Vamos ficar... Não vamos ficar de pé ainda. O Grupo Átrio vai cantar mais uma canção para nós, depois eu encerro.